Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que vai acontecer na novela Teresa? Só você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui teremos todos os dias resumos dela e da novela Alma Gêmea da TV Globo. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo. Teresa, capítulo 94. Heitor diz que conseguiram tirar a bala do peito, mas a do pescoço, outra, está muito perto da coluna e não podem extraí-la até a inflamação passar. Heitor diz que não podem dar um diagnóstico definitivo. Aurora diz que as 72 horas são cruciais para ver como Teresa evolui. Regina pergunta se Teresa está em perigo de morte. Aurora diz que ela está estável e se recuperando. Mariano vê Teresa e pede que ela resista e continue lutando e pense em tudo que ainda tem para viver. Ele diz que quer que ela seja feliz, mesmo que não seja ao seu lado. Ele beija a testa dela. O pessoal do Ministério Público fala com Arthur. Ele dá o endereço de Margarida. Roberto tranquiliza Joana. Heitor chega ali e diz que Teresa está estabilizada e farão todo o possível para salvá-la. Joana abraça o moço. Aurora chega ao quarto de Teresa e diz a Mariano que dói muito vê-lo assim e ver Teresa nesse estado. Mariano diz que só quer que ela fique bem. Aurora diz que os doutores não têm um bom diagnóstico. Mariano diz que sabe que a bala está perto da coluna, mas Teresa não pode ficar tetraplégica. Joana diz a Heitor que não sabe como vão pagar o hospital, porque Arthur perdeu todo o dinheiro. Heitor diz que tem mais coisas para se preocuparem. Joana pergunta quando Teresa vai despertar. Heitor diz que precisam esperar pelo menos 3 dias para ver como ela reage. Heitor diz que é um milagre Teresa estar viva. Aurora pede que Mariano não se segue, pois existe a possibilidade de Teresa não recuperar o movimento dos ombros para baixo. Ele diz que isso não vai acontecer. Aurora diz que a responsabilidade deles é falar com Arthur e os pais dela sobre isso. Mariano diz que esse tiro não era para Teresa e maldita a hora que ela decidiu proteger o Arthur. Aurora diz que o feito está. Regina segue mal e quer ver Teresa. Armando diz que ficarão ali no hospital até conseguirem vê-la. Arthur pede para eles irem à cafeteria tomar algo e depois alcança eles. Mariano acaricia Teresa e pede que ela se recupere, pois quando menos esperar, estará bem, fazendo todas as coisas que gosta. Luísa chama Arthur para irem à cafeteria. Ele pede para eles irem porque Fernando tem que comer, porque doou sangue. Aida chega ao hospital e pergunta a Arthur como Teresa está. Arthur fica sério. Mariano revisa o caso de Teresa e procura possibilidades para ela se recuperar. Aida visita Mariano. Ele diz que ficará ali no hospital. Ela pergunta se ele ficará pendente de Teresa. Mariano diz a Aida que hoje foi um dia terrível. Aida diz a Mariano que ele é pediatra, médico de crianças e não tem nada que estar ali fazendo com Teresa. Mariano diz que Joana que ligou para ele para essa emergência. Ela diz que ele não tem por que ficar ali. Magda inventa que tem um paciente sofrendo convulsão para Mariano se livrar das reclamações de Aida. Magda diz a Mariano que não tem nenhuma urgência e mentiu para ele se livrar da Aida. Regina e Armando rezam na capela do hospital e pedem que Teresa seja salva. Aida diz a Mariano que se alterou, mas sabe o quanto Teresa significa para ele. Mariano diz que precisam falar depois. Ela diz que melhor não, e foi só um momento ruim, e eles estão bem. Ela pede que ele faça o plantão, pois ela virá à noite para jantarem juntos, e eles se distrairão um pouco. Armando pede que a Regina para irem comer um pouco. Aurora vai à capela e se pergunta por que as coisas são assim, tem que ser assim. A Aurora pede ajuda à Virgem para tirar o amor que tem por Mariano de dentro. Martim chega ali e pede que a Aurora seja forte. A Aurora diz que é horrível pensar no quão frágil a vida é. Ele abraça a mocinha. Anoitece. Heitor diz a Hernan que não sabem se Teresa passa dessa noite e por isso não disse a ninguém da possível paralisia dela. Heitor diz que a Aurora está muito afetada. Joana encontra Roberto no hospital. Ele diz que foi só buscar uma torta. Joana diz que se ele quiser ir, pode ir avisar os vizinhos. Joana diz que ele tem que trabalhar.
Roberto percebe que Joana não quer que Heitor veja ele ali. Então, Roberto diz a Joana que veio apenas por Regina e Armando. Aurora leva Arthur para ver Teresa por uns minutos. Arthur vê sua amada e diz que ainda bem que ela saiu bem da operação, mas dói muito vê-la assim. E ela precisa se recuperar para seguirem em frente juntos e fazerem as coisas. Ele diz que nunca foi tão feliz como foi com ela na Europa. Heitor pergunta a Joana como está. Ela diz que muito triste e um pouco desesperada. Heitor diz a Joana que se Teresa conseguir resistir e se manter viva, já será uma vitória. Heitor pergunta de Roberto. Joana diz que ele foi trabalhar. Heitor diz a Joana que sabe que Roberto veio ao hospital por ela. Luísa diz a Fernando que tomara que a mulher de Sainz seja detida. Luísa diz que está muito preocupada com isso. Ela diz que doeria na alma se Teresa morresse. Fernando diz que isso não vai acontecer e precisam ter fé. Luísa segue aflita e cheia de preocupação. Fernando tranquiliza a namorada. Heitor diz a Joana que sabe que Roberto a ama, mas que ela é a única que irá decidir com quem quer ficar. Arthur pede que Heitor permita que ele fique com Teresa durante a terapia intensiva e ficará numa cadeira ao lado dela. Mariano e Aida saem para jantar. Mariano diz a Aida que com tudo isso que está acontecendo, reviveu muitas coisas. Aida diz que tirou ele do hospital para esquecer disso. Mariano diz que não conseguiu esquecer de nada. Ele diz que todo esse tempo que eles andaram juntos, tentou se apaixonar por ela, como amou Teresa, e sabe que ela quer uma relação formal, mais séria, só que percebeu que está fazendo ela perder o tempo e não poderá dar a ela o que ela espera, e é melhor terminarem. Aida fica surpresa. Martim e Aurora também vão jantar. Martim diz a Aurora que a ama cada dia mais e tem medo. Ele diz que não quer perder a oportunidade de desfrutar dela. Ele pede a Aurora em casamento. A Aurora fica surpresa, mas fica feliz. Mariano diz a Aida que o melhor é terminarem de uma vez. Aida diz que ele viu como avançaram juntos e estão tentando. Mariano diz que hoje compreendeu que não pode oferecer mais nada para ela. Martim diz a Aurora que ela é linda demais e precisam viver o aqui e o agora. A Aurora pensa e diz a Martim que aceita se casar com ele. Ele fica contente. Os dois se beijam. Aida chora e diz a Mariano que sabe que ele ficou chateado porque reclamou, porque ele atendeu Teresa, mas não podem terminar assim e se deixou levar porque é impulsiva. Mariano diz a Aida que ela é linda, intensa e apaixonada e não merece um amor pela metade. Ela diz que está contente com ele e sabe que ele também está. Ele diz que também a ama, mas ela merece encontrar alguém que a ame com a mesma intensidade. Ele pede perdão e diz que não quer machucá-la. Aida diz que nunca irá perdoá-lo. Ela diz que com Teresa ele nunca terá nada e sai. Aurora e Martim se beijam apaixonadamente. Luísa diz a Fernando que Arthur ficará no hospital toda a noite com Teresa. Ela diz que nunca tinha visto seu irmão tão desesperado e só foi na vez que morreram seus pais. Oriana chega na casa de Arthur e descobre por Fernando e Luísa que Teresa está hospitalizada em estado grave. Oriana pergunta o que aconteceu. Martim chega com um anel para dar para Aurora, mas encontra ela dormindo. Ele coloca o anel no dedo dela. Oriana descobre que Teresa levou 2 tiros da mulher de Sainz e que está entre a vida e a morte. Fernando diz que doou sangue para Teresa. Oriana fica surpresa. Joana vê sua afilhada e diz que a ama como uma filha, e vendo ela ali destroçada é difícil. Joana confessa que se sentiu orgulhosa dela, apesar de tudo, e desejava que ela tivesse nascido dela, sido sua filha. Joana pede que ela desperte e a beija. Aida chega em casa furiosa e amaldiçoa Teresa. Aida diz a Genoveva que Teresa, mesmo à beira da morte, segue atrapalhando sua vida. Aida diz que Mariano terminou com ela e tomara que Teresa morra. Heitor pede que Joana vá descansar. Ela diz que prefere ficar ali com seus compadres. Ele se despede dela e sai. Mariano pergunta a Joana como ela está. Ela diz que muito triste e deu um beijo em Teresa, mas ela está adormecida. Mariano diz que quando Teresa acordar, todos devem animá-la, para ela seguir em frente. Mariano quer ir ver Teresa. Joana pede que ele não dê problemas e diz que Arthur ficará com ela toda noite. Genoveva diz a Aida que pensou que o namoro dela com Mariano era para infernizar Teresa. Aida diz que no começo foi assim, mas se apaixonou por Mariano. Aida diz que amou Paulo, mas quando ele morreu, ela ficou ali e queria ter ido com ele.
Genoveva diz que também e não entende, porque ainda não apareceu o infeliz que vendeu as drogas pro Paulo. A Aurora acorda. Martin diz que ela dormiu de emoção. Martin pede que a Aurora veja o anel. Ela vê o anel de brilhantes que ele a deu na sua mão e diz que é lindo e agradece. Martin diz que aquele anel significa o compromisso deles para estar juntos por toda a vida. Eles se beijam. Aida se pergunta por que se apaixonou pelo Mariano. Genoveva pede que Aida não se preocupe, pois há castigos divinos, e isso que aconteceu com Teresa é para ela pagar por tudo que fez. Oriana vai ao hospital dar consolo para Arthur. Oriana diz que nesses momentos deve apoiá-lo, como a mãe dele faria. Arthur diz que Teresa vai se salvar. Oriana pergunta o que pode fazer. Arthur diz que ela estar ali o faz bem e espera que algum dia ela aceite Teresa, que é seu mundo inteiro. Ramon diz a Mariano que não quer que por culpa de Teresa ele fique mal novamente. Mariano diz que seguirá em frente com sua vida e não poderia continuar enganando a Aida e nem a si mesmo. Arthur pergunta a Mariano se Teresa pode ficar tetraplégica e o chacoalha, repetindo a pergunta. Mariano diz que sim, é verdade. E Teresa pode ficar paralisada para sempre. Arthur fica preocupado. Essa hembra es mala.